Um outro ritual que ele coloca lá na página 85 é o ritual de troca de cabeça. E aí, gente, eu vou falar porque eu tenho certeza que vocês já ouviram o termo troca de cabeça. E tem, ai, gente, a gente vê nas redes sociais as coisas mais mirabolantes do universo, meu Deus do céu. Então, assim, a troca de cabeça nada mais é do que retirar algo que está numa pessoa e passar para um outro, normalmente é feito em animal, tá? Então, tira, faz, ele até descreve, né, que quando o filho de santo está doente, tá? Ou moribundo, transfere a doença para algum animal de 4 pés, tá? Então, é um ritual feito para cura, ao contrário do que a gente ouve, esse monte de confusão e distorção. Inicialmente, eu conhecia também o ritual de troca de cabeça para cura. Você tira a doença de uma pessoa e passa a pessoa no animal, a doença no animal, tá? Então, ele até descreve aqui, existem várias formas de ser feita essa troca de cabeça, e normalmente cada casa tem a sua mironga, tem a sua magia, tem a sua forma de fazer, tá? Então, ele coloca aqui toda uma descrição do ritual, que o animal é coberto com pano preto, né? Passa azeite de dendê, risca os pontos de omulu, acende vela de cera virgem, né? E parte da vela, né? Ou do coisa fica, que é chamada de vela de sacrifício, tem que fazer os preceitos, tira a roupa do doente, canta os pontos e passa uma mironga, ele fala, né? Passa um banho de pipoca, aquela pipoca que já é preparada de maneira ritualística também, passa o azeite de dendê, canta os pontos, retira a roupa e o cabelo e é entregue numa árvore. Ele até tem um orixá, e para eles tem um orixá específico, que é Irocô, que é o orixá das árvores. Abre uma fenda na árvore ou na sua raiz e coloca aqueles objetos. Depois fecha. Se a árvore for para frente, a doença quer dizer que a doença vai sarar. Se a árvore morrer, a pessoa vai morrer. Então ele coloca até uma, né? A árvore dá o sinal se a troca de cabeça foi feita ou não. Até ele fala, inclusive, que a troca de cabeça tem que ser feita só com a permissão de Exu, é pedido autorização e é a entidade que diz se pode ser feito ou não. Então, mesmo nas casas em que tem essa tradição, em que se usa essa mironga, isso tudo é feito sempre com autorização, tá? Não vai sair tacando as coisas nos bodes por aí que vocês vão ver só. Vocês vão tomar que leve uns coice, porque não é assim que funciona, gente. As coisas têm que ser tudo, as coisas não é da cabeça ou do jeito que você acha que é. Tem um povo que, ai, tô precisando, eu vou fazer. Não é. E a nossa casa não faz, tá? A gente não tem esse rito para isso. Pelo menos que eu conheça, não. Nunca vi o vô nem mencionar isso. Então, na nossa casa não é feito. E se um dia precisa ser feito, o próprio vô vai ensinar como é que faz, tá? Depois ele fala ainda da ritualística dos dias da semana, e é totalmente diferente da nossa tradição. Aí que a gente vê, né? Ele fala domingo seria de Nanã, lá na página 104. Domingo seria de Nanã e de Ibeje. Segunda seria de Omulu. Ele trata Omulu, a gente trata como Obaluaê, tá? Yansan e Exu, olha só como é diferente, né? Até o Exu a gente trabalha no mesmo dia. Aí depois, na terça seria Ogum, Oxum, Yosan, que é o orixá das folhas. Na quarta seria Xangô, Obá e Oxumaré. Na quinta, Oxóssi, Iroko e Iodé.
Na sexta, Oxalá, acho que é o único dia que tem consenso para todo mundo, que sexta é de Oxalá. E sábado, de Iemanjá. Então, ele coloca aí os dias da semana de uma forma bem diferente daquelas que a gente usa, tá? Então, por isso que eu falo, cada casa, você vai seguir o quê? Você vai seguir o que a sua casa determina. Ah, tem certo e errado? Não, gente. Você tem afinidade, tem confiança na casa, então aquele que é o certo para você. Ah, não é para mim, não gosto dessa casa, não me afinizo com a doutrina, nem com isso, então não é para você. Então não existe certo e errado. Existe o apropriado e necessário para você ou não. É só isso. Precisa, como diz, não precisa brigar, né? Ele coloca, depois tem, leiam, tá, gente? Vale a pena que o livro é bem curtinho, mas ele fala do Heró, né, que são as mirongas, os feitiços, as ritualísticas, ele fala do poder das rezas, de cada reza, ele fala, olha como é bonito, ele fala, cada reza tem as suas palavras mágicas e os seus efeitos pela vibração de atração, né? Então, é comum, ele fala, ver-se rezas contra a praga de lavoura, bicheira em animal, contra a peste. E isso, gente, é uma cultura muito antiga. Isso, em muitos casos, está se perdendo. E aí, esses tempos, meu pai tem as mirongas antigas que às vezes ele me ensina, né? Ele falou, ó, tem uma mironga, antiga, ele chama de mironga, né? Mas tem uma coisa que ensinaram para ele muito antigamente lá, para evitar que a chuva chegue, né? E ele me ensinou, ele falou, ó, eu não sei fazer porque eu não sei rezar essa oração, mas faz você. E a gente estava indo para Apucarana, a gente estava em Anapongas, estava indo para um velório em Apucarana, e a chuva, e aqui assim, eu olhava em Apucarana, estava aquele pé d'água. Eu falava, meu Deus, nós não vamos conseguir nem chegar no velório. E a gente na estrada, e eu comecei a fazer, né, a oração, e a gente chegou no local do velório, que era no centro de Apucarana, sem chover. Eu não sei nem onde estava, porque eu olhava na estrada, eu via chuva, mas quando a gente chegou lá, não tinha chuva. Quando estava fazendo, aí eu falei, não, pode ser coincidência, né? Eu sou a mãe de santo mais cética possível. E aí eu estava, quando a gente estava finalizando a mudança, né, a obra lá do terreiro, bem quando o, o Ricardo lá que estava fazendo a base da cruz, ele falou, olha, se chover vai estragar, né? Porque agora o cimento está fresco, se chover vai estragar. E a gente vendo a chuva chegando, eu falava, ai meu Deus, eu fui lá. Falei, peraí que eu tô... Fui lá, saí, também fiz a mironga lá e assim, a chuva não chegou, deu só uma garoa bem leve, não estragou, né, o pé da cruz, do cruzeiro que eu vou pedir para fazer com tanto carinho, o Gustavo planejou tudo, e aí na execução eu falei, não, pera lá, e deu certo também. Então essas mirongas antigas, gente, que é da sabedoria popular, muitas delas funcionam muito bem. É que a gente acha que é uma coisa tão simples, não funciona. Funciona. O simples funciona assim, tá? E aí ele fala no capítulo sobre uma reestruturação da Umbanda. Essa é a parte de que o Tata Tancredo ele é muito crítico, muito crítico. Então, olha o que ele fala. Porque a Umbanda Molopô é de uma tradição muito africanizada e muito próxima a alguns outros cultos de nação. E no candomblé, se vocês perceberem, quem manda é o chefe. O babalaô, ele é a autoridade máxima no terreiro, não tem santo que desafie ou que fale mais alto que o chefe. E é o chefe que manda. Isso é bom, isso é ruim, porque você pega um chefe bom, isso é excelente, mas você pega um chefe desandado, isso é um perigo, você entendeu? E aí, o que ele critica? Que hoje, né? Hoje, na década de 40, tá? Ele fala para fugir à obrigatoriedade do grau sacerdotal de quem é chefe do terreiro, os membros defensores da anarquia, olha só, ele chama de anarquia, acham que os guias, ou seja, as entidades baixadas, é que devem orientar tudo. Aí, gente, ele chama, então, para nós, o que a gente faz no terreiro é anarquia total.
Ora, respeitamos muito os nossos veneráveis guias que incorporam nas pessoas vivas, ou seja, nos médiuns. Ele fala, mas acontece que a manifestação mediúnica é apenas uma parte da nossa religião. Os próprios guias aliados estão sujeitos à tradição milenar do nosso culto. Além disso, não é somente na Umbanda ou nos cultos afro-brasileiros que ocorre a mediunidade. Então, o que ele fala? Quem manda no terreiro, dentro das normas da religião, é o chefe. Então, mesmo os guias atendem às ponderações do chefe do terreiro. Ele é muito enfático nisso. Só que nós não temos isso no nosso. A maioria dos terreiros mais tradicionais, são mais tradicionalistas, é o guia-chefe, não o chefe, pessoa física. Não é o chefe, pessoa física, o médium. Lógico, gente, o chefe é chefe e ele tem que ser respeitado. As entidades dentro do terreiro, pelo menos eu falo da nossa experiência, não posso falar de todo mundo, mas na nossa casa é assim, os guias quando vêm, todos os guias reverenciam o chefe. Não só o guia-chefe quando está incorporado, mas referenciam o Jesuel enquanto chefe. E isso, na minha madrinha lá, era exatamente da mesma forma. Então, se a madrinha não tivesse incorporada e os guias viessem em terra, eles iam lá, saudavam ela, sem estar incorporada, porque ela é chefe. Então, o respeito e a reverência do chefe, ela é absoluta. Mas a ordem, a palavra final é, para nós, é do guia-chefe. Então, nós estamos na. Para o Tata Tancredo, isso é uma anarquia. Eu vejo isso, gente, como uma coisa muito sábia. Inclusive, eu e o Gustavo, a gente sempre conversa sobre isso em casa, e ele fala, ele tem até uma visão, ele fala que esse o melhor aspecto da Umbanda. O melhor aspecto da Umbanda é não ter intermediário. É você falar diretamente com alguém que sabe, um saber ancestral, um saber de quem vem para ajudar, quem já não está nas ilusões da carne. Isso é maravilhoso. Pensem bem, gente. Eu não estou criticando, eu estou falando os meus motivos, do meu marido também, porque que para nós isso é tão impactante, inclusive na escolha da religião. A gente não foi por causa disso que a gente escolheu a religião. Na verdade, a gente não escolheu, né? A gente foi arrastado e colocado aqui. Mas se a gente pensar no catolicismo, você sempre tem a figura de um intermediário. É um padre, um bispo, um papa, que é um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos, como qualquer um de nós. Então você tem que ouvir alguém que é igual a você. Tá todo mundo aqui na mesma carne. Você pega uma igreja evangélica, é a mesma coisa. Você tem um pastor que pode ser uma pessoa muito boa, muito preparada, mas é alguém igual a você. É alguém que tem a mesma visão do encarnado igual a você. Então, todas as religiões têm esses intermediários da espiritualidade, ou falar do espiritual. Agora, na Umbanda, a gente tem alguém que fala do espiritual estando no mundo espiritual. E isso é maravilhoso, porque a visão deles é muito diferente. E a gente vê, gente, como a visão deles às vezes é diferente da nossa e como eles conseguem simplificar as coisas para dar mais eficiência. O poder da palavra dos guias é muito forte. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, aquelas confusões lá no terreiro, aquele bando de gente fofoqueira e maldosa causando o maior estrago, aquela confusão. Eu estava ensinando, eu estava falando, assim, batendo na mesma tecla, não pode ser assim, não pode fazer isso, explicando, explicando, explicando. Gente, não parece que não surge efeito, né? A minha vontade era de ir lá, rachar a cabeça, enfiar, enfiar a goela abaixo, porque assim, a minha paciência, né, muito avançada. E aí o vô, numa quinta-feira, ele foi lá, ele falou exatamente a mesma coisa que eu tinha dito naquela semana no estudo.
Eu lembro das palavras. Ele falou exatamente as mesmas palavras. Só que quando ele falou, eu estava de olho fechado. Eu lembro dele falando, eu de olho fechado. Ele falou, do jeito que ele foi falando, foi vindo uma luz assim, ó, de fora para dentro no terreiro e foi invadindo toda a corrente. E o negócio fez assim, ó. A impressão que eu tive é que as pessoas entendem assim, sim. Eu falei assim, eu olhei e falei, nossa, avô, como que o senhor é eficiente? Eu fico admirada ainda, todos esses anos eu ainda me surpreendo. Porque assim, eles têm, é uma forma de falar, de ver, de pensar, de orientar, que é muito, muito melhor que a nossa. Não tem como. Não estou desmerecendo o encarnado. E eu não estou desmerecendo a autoridade do chefe enquanto médium da casa. Mas o guia-chefe, ele vem, é como é alguém que sabe mais, gente. Ainda mais que a nossa casa, que é uma casa de preto velho, chefe preto velho, você tem alguém que sabe mais, alguém que é o símbolo de sabedoria e paciência que vem para te orientar. Você quer melhor que isso? Você tem alguém com milênios de experiência ali, ó, à sua disposição para falar, filho, faça assim. Esse é bom caminho, esse não é bom caminho. Então, com certeza, quando eu vou falar, eu escuto. Então, é o intermediário de Deus? É o intermediário de Deus. Mas é a voz da espiritualidade, do lado da espiritualidade, nos falando diretamente. E ele sabe, com certeza. Isso é muito bom. Lógico, gente, eu não vou dizer para vocês que não tenha terreiros, em que não existam. Isso existe em todo lugar. Existe Pai de Santo pilantra, ruim. Nossa religião é cheia de gente pilantra mesmo, tá? Que usa, finge um poder ali, ou finge estar incorporado para falar, para manifestar a sua própria vontade. Isso tem em todos os lugares. Manipular as pessoas para satisfazer os seus interesses pessoais. Tá? Mas isso, com o tempo, a gente consegue observar muito bem. Sempre observem os conteúdos das mensagens. E aí, com o passar dos anos, eu não tenho, né? Às vezes você fica até meio assim, ou quem é meio novo no terreiro, ou tá passando uns filhos meio rebeldes, igual eu sempre fui, né? Não vou dizer que eu sou muito calma, mas hoje eu já melhorei bastante. E eu rebeldona, do jeito que eu sou, vou, eu não concordo com isso, não. Isso aí é o Jesuel. Gente, os anos foram me mostrando cada vez mais. Não é, é o vô. Então, a gente aprende e a confiança se conquista com os anos. Tá? Então, sempre que estiverem numa casa, observem, filtrem. Eu não estou falando isso para vocês serem desconfiados. Estou falando isso para vocês pisarem com confiança. Não entrega sua cabeça para qualquer um, não. Você não conhece a casa. Por isso que eu fico louca de ver o povo mal entrou na casa e já está batizando. Não é, a casa é maravilhosa, não é isso. Mas como é que você pode, em poucos meses, estar confiando plenamente o seu ori aí? Eu não acho nem certo. Eu não faço isso. Eu fui batizada depois de um ano e pouco, assim, isso observando muitíssimo bem, entende? Então você não chega, não faz no oba-oba. Umbanda não pode ser feita no oba-oba. Não, isso não se sustenta, gente. Não é para ser assim. E lá, tá quase nos finalmente, ele fala dos preconceitos da lei. Isso já existia, vai existir e sempre existirá, né? Mas ele começa o tópico falando de cumprimentos. E aí, gente, eu vou ensinar vocês a cumprimentar. Precisa. Vocês precisam aprender a cumprimentar. O cumprimento de Umbanda tradicional, eu aprendi assim. Eu não sei porque que a gente perdeu essa tradição. E em algum momento perdeu, a gente parou de fazer e vocês pararam de ver e pararam de fazer também, tá? Mas existe um cumprimento para quem chega no terreiro, para cumprimentar o chefe, os irmãos de corrente. Então,
Ele trata aqui do comprimento individual e do comprimento de orixá, que seria dos guias, tá? A gente não tinha diferença, mas mão com mão, uma batida de mão forte, você chega, vem cá, cadê? Maria, vem cá. Vou pegar a Maria Helena de exemplo. Maria, vem cá. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês vão aprender a cumprimentar. Eu vou falar com o Jesus para a gente voltar. Isso é um cumprimento de Umbanda muito tradicional, né? Vem cá. Bate a mão. Bate a mão. E não é para fazer chapa, não, tá, gente? Mão forte. Ó, agora você vai pegar ombro com ombro. Conseguiram ver aí? Ó, ombro com ombro. Esse é o comprimento de Umbanda. Você pode ver que muitos guias, obrigada, filho. Muitos guias naturalmente já vêm fazendo esse comprimento. Muitos guias vêm, principalmente os pesos velhos. Ou aqui, ó, braço com braço também, mas o comprimento de filho de fé com filho de fé é a minha direita saúda a sua direita, a minha esquerda saúda a sua esquerda. Esse é o significado desse comprimento. Esse é um comprimento tradicionalíssimo de Umbanda, que foi se perdendo e está se perdendo. E a gente deve resgatar. Inclusive, o baiano um dia foi cumprimentar um desse jeito, a pessoa não sabia. Foi cumprimentar o outro, não sabia. Foi cumprimentar o outro. Ah, no terceiro, ele já falou: vocês não são cavalos, vocês são os pangaré, isso sim. Ele já esculachou. Aí eu falei: ixi, baiano, eu pensei, né? Falei, mas eu não ensinei, como é que eles vão saber? Então tem que ser ensinado. Eu estou ensinando o cumprimento. Vou chegar e vou cumprimentar o Jesus assim, vocês vão começar a seguir, porque esse é o cumprimento de um bandista, tá? É um cumprimento de filhos de fé. E é muito bonito, tá? É uma simbologia muito bonita. Dos amuletos, lá no finalzinho, acho que é o último item, ele fala dos amuletos e dos patuás, são coisas diferentes. A avó costuma, com muita frequência, a avó recomenda as pessoas usarem amuleto, tá? Principalmente para descarrego e proteção. E ele coloca aqui que os amuletos são tirados de árvores sagradas, que são para os umbandistas. Aí ele coloca a primeira árvore, a gameleira. Aí eu falei assim, gameleira? Eu lembrei na hora, eu falei, o Xóssi mora no morão da gameleira. Eu falei, eu não sei o que é gameleira, eu só sei que o Xóssi mora no morão da gameleira. Eu lembrei de um ponto antigo, que acho que vocês nem conhecem. E a gameleira é uma árvore que se faz aquelas gamelas. Então, ele tem, né, tipo uma semente, não é bem um fruto, porque não é comestível, que se tira da gameleira, né? A cajazeira, a guiné, a arruda, os galhos, né, são amuletos. E eu uso, gente, quem de vocês que não tem, e quem não tem pode colocar, por favor, porque isso é uma mandinga muito antiga, de ter sempre na carteira um galinho de arruda. Quando vai perdendo o cheiro, você vai renovando. Eu tenho há anos na minha carteira o galinho de arruda. Tá? É um amuleto. O patuá é aquilo que é feito, preparado, rezado. O patuá foi dado para vocês, né? Era para ser, foi dado o ano passado para vocês, que foi preparado com todo carinho, com todo amor, orientação do vô e da avó, foi cruzado pelo vô, cruzado pela avó. Eu fiz todos aqueles 40 e tantos patuás com preceito, com pensamento bom. Quando eu estava nervosa, eu parava, não podia mexer. Então foi feito com tudo com muito carinho. Que ele para durar a vida inteira. Entende? Aí teve um. Aí, não, aí eu vou falar, depois que se lasca, eu não tenho dó, não, tá, gente? Não tenho dó. Após esse tempo, pediu para um filho de santo, um filho, fazer assim. A pessoa estava com problema, não tenho a mínima ideia de qual que era, mas a avó falou assim: filho, para esse problema, você pega o seu patuá e você faz assim, assim. A pessoa falou assim: qual patuá? Aquele que tinha tal coisa, tal coisa e tal coisa dentro? Ah, eu perdi. Perdeu uma ova, né? Larga de ser mentiroso, vai mentir pra avó ainda. Ou seja, abriu para ver o que tinha dentro, estragou o patuá e ficou sem. Agora precisa fazer o negócio. O
que a avó pediu, olha, dava para usar o patuá e ficou sem. Que aquilo é para durar a vida inteira, eu não vou fazer outro. Aquilo só se faz uma vez na vida. Quem entrou na casa, tem alguns ainda lá para ser distribuído para aqueles depois do batismo que ainda não tem. Depois vocês me procurem, tá? Mas esses patuás são feitos para proteção, e o de vocês é proteção de preto velho. Que é, gente, pelo amor de Deus, a proteção de preto velho é fabulosa. Vamos nem, né? Vocês entendem? Então, as coisas têm valor, gente. Tem que ter. Deixa eu ver agora se tem as perguntas para a gente. O meu uso 24 horas. É isso mesmo, o meu também, o meu fica dentro da minha bolsa. Patuá você coloca na bolsa, no bolso, na carteira, né? Olha lá, tá do lado da cama. Gente, isso é uma proteção tão forte. E agora, só, eu sei que passou um pouquinho do tempo, mas eu vou falar para vocês. Acreditem, porque funciona. A proteção de preto velho funciona de um tanto que eu vou falar de novo. Vou pedir licença, meu pai acho que não liga de eu contar as coisas dele, não. Não é fofoca, é exemplo bom. Mas meu pai, gente, foi uma pessoa que era Pongas, que é uma pessoa que faz, coloca as costas no lugar, tal, quando tá, pessoa conhecida, que eu não vou falar o nome, obviamente. E ele foi lá, e a pessoa é católica, mas com certeza tem uma sensibilidade grande, tem uma mediunidade, mas é católico, não sabe de nada. E ele foi mexer nas costas do meu pai, e foi mexendo para colocar, né? Eu estava fora do lugar, os nervos, e foi mexendo. De repente ele parou. As mãos do homem, meu pai olhou para trás, as mãos do homem estavam assim, ó, travada. Travou a mão do homem. Aí o homem parou e falou assim pro meu pai, falou, ô Martins, tem alguém na sua casa que é do espiritismo, essas coisas assim? Eu não sabia dizer o que era, né? Aí meu pai falou, tem a minha filha, na mãe pequena. Ele falou, que tá aqui, ó. Vem lá desse lugar dela lá, ó. A proteção tá aqui, eu não consigo relar nas tuas costas, tá travando a minha mão. Não pode relar nas costas. Não consegue mexer para fazer maldade nas costas do meu pai. Meu pai aqui, ó, com o vô. O meu pai tem a ligação íntima aqui com o vô, né? E isso, gente, aí vocês acham que, lógico, que funciona. Olha lá ele. Lógico que funciona. E aí meu pai ficou assim, meu pai falou, "Vixe, tem que pedir muita licença, mas muita licença mesmo para mexer, né, nas costas. Tudo na cabeça, gente, pelo amor de Deus, vocês não me deixam o povo mexer aí, tá? Porque funciona. Uma outra coisa também. Há um tempo atrás, teve um rapaz que colocou lá um relato, mandou para o Jesuel no grupo, que foi feito um transporte, né? E eu que recebi aquele espírito, eu vou contar para vocês o que eu vi aquele dia, para vocês entenderem o poder que tem o ponto riscado do voo. Eu, no meio daquele transporte, e não era um não, tá, gente? Era uma cambada de espírito ali que o negócio estava feio. E eles estavam rindo da cara do vô durante o transporte, tá? E eles estavam meio que dando risada, meio desafiando o vô. De repente, fiquei o tempo inteiro de olho fechado, mas eu só, sem abrir o olho, ele só olhou, a entidade só olhou para o lado assim, abriu um buraco dentro do ponto, que estava do lado, assim, da tabuinha do ponto do voo, abriu um buraco que sugou todo mundo ali, fez assim, ó, sugou todo mundo ali para dentro. Não deu tempo deles pensarem, eles já tinham sido recolhidos. E a pessoa, lá onde estava, que não é bandista, que não é nada, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, a pessoa sentiu. Veio depois, agradeceu, tal, resolveu o problema, tá? Então, são coisas que é importante falar para vocês, para que você, às vezes a gente, como não vê, a gente é meio besta, né? Como a gente não vê tudo, então a gente não dá tanta importância para certas coisas. Mas vocês não duvidem, gente, porque é protegido, é feito, a gente passa aquilo que a gente tem que passar mesmo. Isso, o que não é permitido, não é permitido.
Aqui a Maristela falando, hoje, antes de trabalhar, passei em frente de um pé de guiné. Senti que precisava colocar uma folhinha ou guiné, sempre, gente, e colocar no bolso. Trabalhei o dia todo. Gente, Guiné é tão... Ai, Guiné é tudo de bom, né, gente? Guiné é erva de caboclo, é erva de ogum, é de erva de preto velho. Eu amo Guiné. Inclusive, tem um ensinamento antigo também. Ah, depois eu falo. Agora vai passar, já passou 10 minutos já. Uma outra hora eu passo para vocês. Se tiverem perguntas sobre a aula de hoje, depois que eu postar, gente, eu peço para que vocês postem no vídeo da aula, até porque a pergunta de um serve para o outro, tá? E uma outra coisa que eu nunca faço, mas eu vou ter que começar a fazer, começar a pedir, porque alguns filhos assistem e não deixam nenhum like lá. Eu vou começar a contar, ó, tem 15 aqui. Então, tem que ter no mínimo 30 e poucos aí likes no vídeo que é dos outros filhos que não assistiram hoje. Porque eu sei que estão assistindo quando dá, pelo menos apoiar a própria casa. Então, deixem o like, que isso é um sinal, inclusive, de prestígio. É uma mão que você dá, olha, mãe, obrigado pelo estudo. É uma forma, inclusive, simples, que não custa nada, de agradecer lá no vídeo. Eu espero que vocês façam isso. É a gratidão digital, se manifesta de forma digital. Assim como eu tenho gratidão por vocês que estão aqui, que estão se aprimorando, são os filhos queridos e responsáveis que acompanham toda semana o estudo junto aqui comigo, que é diferente, tá? Não conseguiria fazer isso sozinho, olhando para uma câmera, isso não tem calor humano, tá? Mas com vocês aí eu consigo fazer, tá? Mas apoie, mostre que vocês estão ali também, né? Então, apoie, deixe um like e se inscreva no canal. Um abração a todos. Saravá, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do livro, espero que tenham aproveitado. Tem um monte de conhecimento aqui diferente, antigo. Isso é bom a gente aproveitar. Não esqueçam do cumprimento, hein? Vou cumprimentar vocês lá, vocês vão começar a se habituar. A gente tem que resgatar certas coisas, tá bom? Um abração, gente. Fiquem com Deus e saravá.